E a situação é tão dramática que a esperança que nós temos é na ação do Tribunal de Contas da União, que exerce o papel importante de controle externo. Portanto, é quem exerce o controle externo no âmbito federal e pode cobrar providências do poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, e da agência reguladora, que é a titular do contrato e que representa o poder concedente nesse contrato com a ANEEL. Então, nós fizemos uma reunião com o ministro Nardes para que ele pudesse ouvir o relato dos prefeitos, a dificuldade que os prefeitos têm com a empresa, a dificuldade que os prefeitos têm de organizar as podas nas linhas energizadas, a dificuldade que os prefeitos têm no reestabelecimento. Todos os prefeitos tiveram a oportunidade de falar, então o prefeito de Cotia pôde falar, o prefeito de Taboão pôde falar, que são os municípios, por exemplo, que têm o maior percentual de pessoas ainda, né, o maior percentual de unidades de consumo sem atendimento, quase 20% das unidades de consumo em cada município. A vice-prefeita de Diadema pôde trazer o caso dela, 30% só daquilo que foi pedido de providência foi realmente executado, árvores ainda não foram removidas em linhas energizadas, porque as prefeituras estão fazendo o seu trabalho, estão tirando as árvores, mas elas precisam, em muitos casos, da desenergização. Então, e não basta só também pedir providências para o Tribunal de Contas da União, nós fizemos sugestões, né, e mais uma vez a gente está apresentando aqui algumas pautas. Primeira sugestão que a gente fez, e a gente positivou essas sugestões numa carta que está sendo entregue ao ministro, ao relator, né, para que providências possam ser tomadas, é a questão da abertura de dados por parte da empresa. Os CCOs das empresas de energia são extremamente fechados. As empresas não têm trabalhado com transparência. Isso não vale só para a Enel, não. Isso vale para todas as empresas de energia que prestam serviço aqui no estado de São Paulo. A gente tem informações das empresas que prestam serviço de gás, de rodovias, de saneamento. No entanto, no caso da energia elétrica, a gente não tem as informações disponíveis. A gente fica cobrando informações do presidente da Enel e tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para essas informações serem disponibilizadas. E é interessante, às vezes você tem lá um dado de unidades de consumo sem energia, 200 mil unidades, 220 mil unidades na cidade de São Paulo. Tempos depois, horas depois, sobe para 240. E aí você pergunta, por quê? Passaram horas e a gente não conseguiu restabelecer nada e aumentou a quantidade de unidades de consumo? E qual é a resposta? Não entrou clientes na base. E a gente não sabe se entrou clientes na base ou se, na verdade, isso é uma estratégia para fugir dos indicadores da regulação de provimento, né, de tempo de reestabelecimento de energia. Então, falta transparência. A gente precisa ter acesso aos dados, a gente precisa saber o que é urgente, a gente precisa saber quais são os pontos críticos para até ajudar, para poder atuar com as equipes das prefeituras. Então, a transparência, a abertura de dados é fundamental. Segunda sugestão que a gente está oferecendo, né, é uma mudança no convênio da ANEEL com a Arcesp, para que a Arcesp tenha mais poder para fazer a fiscalização, para que ela possa ser mais efetiva na sua fiscalização e tornar essa fiscalização um exemplo, para que a gente possa nutrir mesmo a ANEEL de informações para que ela possa exercer a regulação da maneira que é importante. Terceira sugestão que a gente está apresentando na carta, a intervenção na empresa. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com OPEX. Simples assim. Essa é a realidade. A empresa não quer arcar com OPEX. Por que a empresa não contratou as pessoas que ela disse que ia contratar? Porque isso não é remunerado do ponto de vista regulatório. A regulação é frouxa, a regulação se dá em cima de dois parâmetros, DEC e FEC. Então, o que acontece? Como você tem uma série de expurgos e quando tem um evento climático a gente está expurgando, a empresa não acaba atingindo parâmetros regulatórios e ela não é punida por isso. Então, você não criou um incentivo. E aquilo que não tem efeito em tarifa, ou seja, não tem efeito em receita, a empresa simplesmente não faz. Por exemplo, ela se queixa de não ter previsão do tempo. Agora, quanto é que custa um radar meteorológico? Quanto é que custa a instalação de anemômetros? Por que a empresa não colocou? Porque ela não vai ser remunerada por isso. Por que ela não mobilizou de fato efetivo, e aí a imprensa, no final de semana, registrou caminhões parados no pátio? Por que a empresa não fez o que deveria?
Porque ela não queria gastar dinheiro. Por que ela não mobilizou o efetivo que era necessário para restabelecer a energia? Porque ela não quer gastar dinheiro. E esse papel o interventor pode fazer, porque o interventor pode determinar que essas despesas sejam feitas. Então, ela não está fazendo aquilo que não gera remuneração do ponto de vista regulatório. Então, a sugestão que a gente faz, e é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. E é necessário que após a intervenção, que durante a intervenção a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, de abrir o processo de extinção, porque a empresa já se mostrou incapaz de prestar um serviço de qualidade no Estado de São Paulo. A gente está falando do Estado mais importante da Federação em termos econômicos. A gente está falando do Estado que representa mais de 30% do PIB brasileiro. 1/3 do PIB brasileiro está aqui. A gente está falando de um Estado que abriga 44 milhões de brasileiros, sendo que metade vive na região metropolitana de São Paulo. Dos 39 municípios, a empresa presta serviço em 24. Então, essa empresa tem tratado com pouca atenção, tem tratado até com deboche, os prefeitos da região metropolitana, o próprio governo do Estado. E a gente não tem uma ação efetiva, porque nós não somos detentores do contrato, nós não somos o poder concedente, nós não fazemos a regulação. E a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para a empresa tomar alguma providência que ela não faz. Nós tivemos uma gradação de esforço aí, nós fizemos reunião com a empresa ao longo do ano passado, ao longo desse ano, nós chamamos a direção da empresa, nós chamamos o conselho da empresa, nós tivemos com o CEO global da empresa para tentar sensibilizar e nada disso funcionou. Nós tivemos com o ministro de Estado, nós tivemos com a agência reguladora e isso também não resolveu. Então, a gente está aumentando um pouco, né, subindo mais um degrau nessa escala, pedindo o apoio do controle externo, pedindo o apoio do Tribunal de Contas da União.